O português tem uma musicalidade toda especial, né? Mas qual será o segredo por trás desse ritmo, dessa cadência? Pois bem, nesta análise, a gente vai desvendar um pilar assim fundamental da pronúncia autêntica, a tal da sílaba tônica. Então, a grande questão é essa: como é que a gente faz para destravar essa sonoridade que é tão, mas tão característica da nossa língua? Olha, a resposta é bem mais simples e fundamental do que pode parecer à primeira vista. O segredo todo está em identificar, em cada palavrinha, qual é a sílaba que carrega a força. Aquela que se destaca, sabe? A que tem mais peso. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nome técnico para essa tal sílaba forte é sílaba tônica. E pode acreditar, ela é a verdadeira espinha dorsal da pronúncia em português. Olha, a definição é super direta, sem mistério. A sílaba tônica é basicamente aquela que a gente pronuncia com mais ênfase, com mais energia. Pensa nela como se fosse o coração da palavra. E aqui, ó, tem um ponto que é crucial. Muita gente acha que a sílaba tônica precisa obrigatoriamente ter um acento gráfico, tipo o acento agudo ou circunflexo. Mas, gente, isso é um mito. Presta atenção. Absolutamente todas as palavras em português têm uma sílaba tônica, com ou sem acento. Tá, mas aí fica a dúvida, como é que se encontra essa sílaba se ela nem sempre está lá marcadinha com um acento? Bem, para isso existe um truque, um macete, na verdade, que é incrivelmente eficaz e super fácil de guardar. O truque é o seguinte, e é genial de tão simples. Pensa na palavra como se fosse o nome de uma pessoa. Agora imagina que essa pessoa está longe, do outro lado da rua, e precisa chamar por ela. Aquela sílaba que a voz estica naturalmente, pronto, essa é a sílaba tônica. Bora fazer o teste? A nossa primeira palavra é amizade. Imagina aí chamando por amizade. Como é que soaria? Provavelmente soaria mais ou menos assim. Amizade. Percebe? O za é que se alonga, que se destaca. Essa é a sílaba tônica. E olha lá, sem acento nenhum. Beleza. E agora com uma palavra que já tem acento, será que o truque funciona também? Vamos ver com a palavra música. Vamos lá. Música! Funciona perfeitamente. O mu é a sílaba que a gente estica e, nesse caso, ela também tem um acento. O truque, como dá para ver, é universal. Ok, agora que a gente já pegou o jeito de encontrar a sílaba tônica, podemos dar o próximo passo, que é classificar as palavras. E vamos começar por aquelas em que a força está lá no finalzinho, na última sílaba. Olha só, quando a última sílaba da palavra é a tônica, a gente classifica ela como oxítona. É isso, simples assim. A força está no final, é oxítono. Vamos ver alguns exemplos para ficar bem claro. Presta atenção na força lá no final. Arroz, crochê, metrô, soufflé. Em todas elas, sem exceção, a última sílaba é a mais forte. Certo, agora vamos andar uma casinha para trás. E se a sílaba mais forte for a penúltima? Bom, quando a penúltima sílaba é a tônica, aí a palavra é uma paroxítona. E olha que curioso, esse é o grupo mais comum, o mais numeroso de palavras na língua portuguesa. E aqui estão alguns exemplos perfeitos disso. Palavras como azeitona, bônus, engraçado, felicidade. Repara bem, em todas elas a força cai na penúltima sílaba. E para fechar o nosso trio de classificações, vamos recuar mais uma sílaba, chegando na terceira e última possibilidade. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, ou seja, a terceira contando do final para trás, a palavra ganha o nome de proparoxítona. Escuta só esses exemplos. Árvore, dúvida, época, estômago. A força está sempre na antepenúltima sílaba. Mas tem um detalhe aí. O que será que todas essas palavras têm em comum, além da posição da sílaba tônica? A resposta, gente, é a regra de ouro da acentuação em português. Se uma palavra é proparoxítona, ela sempre, mas sempre mesmo, leva acento gráfico. Todas elas, sem nenhuma exceção. Essa é uma daquelas raras regras do nosso idioma que não tem erro, o que a transforma numa ferramenta superpoderosa. Certo, foi bastante informação, né? Então, para tudo ficar bem amarradinho, vamos consolidar as ideias com um resumo rápido e bem visual.
Olha só que prático, a tabela resume tudo perfeitamente. A gente tem a oxítona, com a força na última sílaba, como em café, depois a paroxítona, com a força na penúltima, que nem em azeitona, e por fim a proparoxítona, com a força na antepenúltima, tipo árvore, e claro, com aquela regrinha de ouro, sempre com acento. E é assim que a gente fecha o ciclo, percebe? Entender a sílaba tônica não é só uma questão de gramática, de regra. É sobre aprender a ouvir a melodia, a música da língua portuguesa. Então, com esse segredo agora revelado, fica a pergunta: será que dá para ouvir a música que se esconde em cada palavra?